Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao pós-jogo do Expresso 1923. Terrível jogo do Vasco da Gama hoje no estádio do Beira-Rio, uma coisa lamentável de se assistir, foi de amargar o coração de qualquer vascaíno, o time que foi a campo hoje. Sabia-se das dificuldades, um jogo fora de casa, de um adversário que está tentando se encontrar, que saía bem no contra-ataque. Se falou sobre isso muito, né, Felipe Tiru? Vamos falar sobre isso muito. E com 6 desfalques, se imaginava que o Vasco podia ter dificuldade. Agora, o que se viu hoje em campo não foi isso. O que se viu hoje em campo foi o fim da linha para alguns jogadores no Vasco da Gama. Eu acho que tem 2 grandes símbolos, Felipe Tiru, para a gente comentar esse jogo, que eu acho que é Tietê e Brenner. Eu acho que a gente pode falar de vários jogadores, mas o Tietê e Brenner, o aspecto, Felipe Tiru, deles serem contratações do Vasco, o Tietê há mais tempo, e o Brenner nessa última janela, né? Contratações que se espera alguma coisa ainda, né? Se esperava alguma coisa ainda, né? É jogo a jogo que a gente vai vendo os caras atuando mal, não fazendo nada, e você começa a falar, meu amigo, não dá mais para eu acreditar. Esse atacante de 5 milhões de euros que a gente pegou lá da MLS, com o senhor Fernando Diniz ainda assinando embaixo, apoiando e dando a bênção, ele é muito ruim, ele não consegue ser perigoso, ele não consegue ser combativo, ele não consegue ganhar uma bola disputada, ele não tem fome de gol, ele não participa de forma efetiva. Tietê é a mesma coisa no meio de campo. É algo que angustia muito você ver esses jogadores sendo símbolo de um Vasco hoje que foi muito além deles, né? Foi muito além disso. A gente vai falar sobre vários aspectos. Antes eu queria dar boa noite aí, Felipe Tiru, galera no chat. Sejam bem-vindos, participem aí com o Superchat, com o Pix, todo aquele esquema que vocês conhecem. O QR Code está lá do outro lado, pixexpresso1923@gmail está aqui. Os Superchats a gente vai ler todos aqui também. Beleza? Boa noite, Tiru, como é que tá? Boa noite, Gustavo. Cara, uma das noites daquela pra gente esquecer, né? Acho que galera aí também passando muito do tom, tem que mandar todo mundo embora, mandar Renan. Cara, acho que não é pra tanto, mas é uma noite, cara, em que não dá pra salvar nada do time, da atuação, do esquema tático, das escolhas. E o que dá pra tirar de positivo, cara, é lições, cara. É escancarar lições, né? Escancarar aí indicativos, né? Eu acho que você já citou aí o Tietê, o Brenner. Cara, Tietê é um jogador que a gente tentou, foi um lance de oportunidade, saiu do Botafogo ali, queria ficar no Rio. Foi uma aposta válida aí ano passado, né? Mas já mostrou que é um ex-jogador em atividade, cara. Não faz sentido, não tem coisa de grupo que justifique mais manter ele. Eu acho que o Brenner também, porra, cara, é foda porque é um jogador que tem um contrato longo com a gente, custou caro, então vai ser difícil de repassar. Mas, assim, não dá para ser titular, cara. Virar titular, jogar 70 minutos. Se vai tentar reabilitar ele, cara, tem que pensar como, se é emprestando, se é entrando no final dos jogos, não sendo titular no jogo com o Coninho de hoje, não dá mais. Lucas Piton, cara, porra, defensivamente dá uns mole muito grande, meu irmão. Não dá, assim, foda que você fala de contratação, né? Porra, tem que contratar muita gente. Se for pelo jogo de hoje, você estipular quem tem que contratar, fica complicado, mas assim, cara, então dá chance para a molecada da base, ver aí, aproveita o jogo contra o Olímpia, para ver uma alternativa, para caso a gente não possa contar com o Cuiabano, porque, pô, tá difícil demais também o Lucas Piton. E, cara, nossa zaga, né? Porra, essa zaga aí, Robert Renan e Cuesta, e a gente sabe que o Saldívia não fica para trás desses dois. Aí tem que contratar mesmo, cara. Pelo menos um ali para a direita. Já era, né? Pelo que a gente ouve aí das notícias, já era aí uma das prioridades da janela e acho que o jogo de hoje escancara, né? Enfim, acho que
que é isso, né? Que ele tem que ver. No mais, cara, um jogo para se esquecer, todo mundo muito mal. A gente listou durante a transmissão, né? Tecnicamente, os jogadores foram ruins. Eu acho que, taticamente, o Renato armou o time mal. Não só escalou os jogadores errados, como também a posição do time em campo. Que nem você já comentou, né? Não se preparou para um jogo de contra-ataque que todo mundo sabia que o Inter ia fazer. Animicamente também, o time entregue, porra, não mostrando nenhum sangue, sabe? Então, assim, cara, é para jogar tudo fora, é para começar a galera no esporro, tentar dar aí um reset total. Eu acho que eu, inclusive, falei, né? No intervalo, para mim, já mudava 3 logo, para sinalizar ali uma insatisfação. Também não mudou, segurou esse mesmo time aí até o metade, lá com 15 minutos, resolve tirar, aí só tira o Nuno para botar o DVD, o resto vai entrar lá só quando já estava 4-0. Sinceramente, cara, assim, é um jogo que justifica a galera. Eu acho que tem um pessoal aí excedendo nas coisas, mas é completamente justificável, porque, pô, é um jogo para amargurar o torcedor vascaíno, né? Vamos ver se o que causa aí de consequência. Mas vamos ver se o Renato vai falar como é que vai ser aí. Ele falou antes do jogo, né, que estava sem voz e que talvez não tivesse coletiva. Com certeza não vai querer dar coletiva agora. Será que vai mandar ali um assessor, um assistente dele? Será que vai falar sem voz, vai justificar para responder, sei lá, de repente, monossilabicamente e encerrar logo a coletiva? Vamos ver, cara. Mas é uma daquelas noites para a gente esquecer. Uma goleada em que o Vasco, em nenhum momento pareceu. Teve ali um lance do Andrés Gomes com 4 minutos, sei lá, 3 minutos de jogo. Caramba, vai dar. Mas dali para frente o Vasco não fez mais nada. Não criou mais nada ofensivamente. Defensivamente foi essa água que a gente está comentando aí. O Inter, sem se esforçar, construiu esse 4-1 aí, cara. Se quisesse forçar um pouco mais, tinha feito mais. É realmente uma noite para esquecer. A gente falava no intervalo, Felipe Tiru, que dava para tirar 4, vamos chamar de aspectos do jogo, 4 situações que o Vasco, no primeiro tempo, tinha ido muito mal e justificava o baile que a gente já toma no primeiro tempo, né? O Inter faz 3 gols, um corretamente anulado, mas poderia ter sido 4, enfim. Foi muito ruim o primeiro tempo, que a gente também mal consegue dar perigo ao time dele, só naquela bola do Andrés Gomes no início do jogo, salvo engano. Mais uma que ele chuta por cima, ali perto da forquilha do gol, daquele jeito mesmo, para quem não viu, que ele costuma fazer. Enfim, foi um lance que podia ter mudado a história do jogo, mas não mudou e foi nosso único lance de perigo, né? Quem não viu consegue imaginar tranquilamente como é que foi o lance. Dá para imaginar, né? Eu imaginei que esse exercício seria bom para quem não viu. Mas, enfim, cara, a gente pode pensar, e a gente falava isso no intervalo, de 4 situações que explicavam um pouco o que tinha acontecido. E 3 delas a gente esperava que fosse acontecer, a última não. A gente falou de um time que que ia ter dificuldade de construir pelo meio, com essa dupla mais pesada como o Hugo Moura e Barros, com o Tietê por ali, com o Nuno, que não vem jogando bem, todos os que poderiam costurar pelo meio uma saída interna do Vasco, a gente já previa que não ia ter e não teve. A gente previa também que a gente ia ter dificuldade de ter um ataque mais efetivo, que ganhasse as disputas, que ganhasse os duelos, que tivesse presença de área, que fosse agressivo, para além do Andrés Gomes pegar a bola e fazer algo, a gente imaginava que o jogo ia ser esse, porque a gente sabia que ia ter Nuno e, principalmente, o jogador nada chamado Brenner. Isso acontece no primeiro tempo, explica o fato da gente não ter conseguido machucar, acuar os caras e tal, é mais um fator. Um terceiro fator, me parece, Felipe Tiru, é o lado direito do Vasco, que não acontece ofensivamente em nenhum momento do primeiro tempo. O Vasco joga pela esquerda, dependendo muito do Andrés Gomes, e apenas isso. As tentativas que o Vasco faz no primeiro tempo é só por ali. Quem estava pela direita era o nosso querido Tietê, cara. O Nuno colando perto dele. Nuno também, a gente falou pouco, né? Porque não foi tão desastroso
quando comparado ao desastre de alguns dos jogadores hoje. Mas foi muito ruim, mais uma vez, muito ruim. Muito ruim o Nuno de novo. De novo, a gente é outro nada o Nuno Moreira nesse ano de 2026. Cadê aquele Nuno Moreira? Desapareceu. E a gente viu um time que não conseguiu jogar pela direita. A única bola que a gente consegue trazer para a direita, graças à presença do Puma, o Puma corta para dentro, faz um cruzamento horrível de trivela para o meio da área, e é dali que vai sair o contra-ataque do gol do Vasco. E o quarto aspecto talvez seja o central, que é o aspecto defensivo, fundamentalmente, do Vasco, num jogo que a gente toma 4, por pouco, 5 gols, um deles anulado, né? Por pouco não toma mais. Que é algo que a gente também previu, Felipe Tiru. E aí me chama a atenção de o Renato ter deixado a coisa acontecer tão fácil e dos jogadores terem desenhado isso de forma tão fácil. O time do Pesolano, quem viu cara a cara hoje sabe. O time do Pesolano é vertical e a coisa começou a acontecer e ficou competitivo quando o Pesolano apostou numa verticalidade brutal. É contra-ataque, é rápido, é o Bernabé puxando, é o Carboneiro lá na frente segurando. É isso, o time do Inter é isso. E ainda assim o Vasco tendo Barros e Hugo Moura como dois volantes que, numa teoria, poderia ser algo que te permitisse tentar bloquear isso, tentar impedir isso, o Vasco já no primeiro tempo cai de joelhos, o Renato Gaúcho cai de joelhos para a proposta do Pesolano. O Vasco toma um gol num contra-ataque desses, é uma cavalaria que passa das nossas linhas com uma tranquilidade, uma dificuldade do Vasco de bloquear e de reagir a isso. O primeiro gol é um exemplo claro, o Cuesta. Porra, o Cuesta é um capítulo à parte, né? Vamos falar do Cuesta ainda, né? O Cuesta se furta a subir, dividindo a bola com o zagueiro, com o atacante dos caras, o cara dá uma casquinha, sai lá na frente, meu amigo. E pica na defesa do Vasco da Gama, cara. O Vasco toma o primeiro gol assim, tem outras 2 ou 3 jogadas no primeiro tempo e a gente foi para o intervalo e falou isso. E aí o que acontece no segundo tempo, Felipe Diogo? Tudo permanece. O Renato demora a entender um pouquinho do que estava acontecendo nesses aspectos, demora um pouquinho de entender que jogadores como o Tietê, como o Brenner estavam nulos, Nuno Moreira estava nulo, que você tinha pouca opção no banco, mas você tinha uma aposta para fazer no Marino, que seja. Pô, tu sabe das nossas críticas ao Marino. Joga bem na quarta, o time está horroroso, tu vê que não vai sair nada aí, já bota já, não quer um intervalo, bota com 10 minutos. O Ramon Rick está pedindo passagem, está jogando muito bem o garoto da base. Esse jogo aí, tu vê que não vai sair nada, já está 3-0. Bota o garoto logo, tira o Tietê. Porra, faz alguma coisa, tenta, meu amigo, algo que saia dessa encalacrada que teve o jogo. O jogo foi igual, parecido, muito parecido no segundo tempo. O Vasco não consegue construir nada, tem muita dificuldade, não combate lá na frente e continua tomando os contra-ataques, como foi o gol que o nosso Cuesta tem. Aquele gol é a imagem do dia, né? O gol é o terceiro gol do Inter, é a imagem do dia, né, Tiru? Porque ali você tem a falha do Barros lá na frente, que perde a bola mal. Aí o Robert Renan, porra, não faz a falta numa jogada que já se desenhava para ser um contra-ataque. O Tietê abdica, entrega a linha para os caras, dá o mano para o Piton. O senhor Piton, Puma tenta fazer a cobertura, e o senhor Piton não consegue nem ler a jogada, sai do mano que estava, já deixa mais aberto ainda para o cara receber a bola. Enfim, uma jogada que era de um time que, se não tivesse salário em dia, se a gente tivesse alguma suspeita de que estavam querendo derrubar o Renato, a gente ia falar, não é possível que todo mundo está jogando assim numa jogada que está acontecendo desde o primeiro minuto. Não é possível, não é possível. Enfim, um jogo para se esquecer. Felipe Tiru, vou deixar esse meu amargor de lado, vou agora relaxar, estou até pensando em pedir uma cerveja. Essa live não deve durar muito também, né? Mas tem bobagem, vamos ver se tem coletiva. Já perguntei aqui para a assessoria. E vou tentar desconectar, minha gente, e tentar relaxar, rir um pouco, porque que joguinho ruim, hein? Cara, eu acho que assim... O Renato, a comissão técnica, a direção tem que tirar lições aí desse jogo de hoje, né? Em termos de jogadores que dá para contar e jogadores que não dá para contar, reforços que tem que buscar, tem que fazer uma cobrança pesada em cima do grupo. Acho que a postura do time hoje foi muito ruim, cara. Time sem mostrar vontade, sem mostrar brio.
Então, eles têm muito que pensar nesse jogo aí. O melhor que a gente faz é esquecer realmente, sabe? É pensar no jogo contra o Olímpia aí. Vamos fazer a live aqui, vamos comentar, exorcizar os fantasmas. E aí, cara, quando desligar, já começar a pensar no jogo contra o Olímpia, começar a pensar nos 2 próximos jogos em casa. É importante vencer. A derrota hoje tornou ainda mais importante essas vitórias. E é isso, né? E aí vamos ver se vai ter coletivo ou não. E aí, pô, eu tô ansioso pelo Ibo Vasco para a gente poder aí destrinchar exatamente como foi a atuação de cada um aí dos 11 que iniciaram a partida, principalmente, cara, porque realmente foi uma partida muito ruim, cara. Não é que não dá para salvar nenhum, e não dá, mas é que para, sei lá, metade pelo menos, cara, foi assim, um jogo, pior jogo, né, de muito tempo, cara. Pior jogo de muito tempo, né? Acho que, sei lá, eu não sei nem como é que resolve isso aí, né? O pessoal falando, de novo, né? Eu comentei aqui uns exageros que eu acho que acontece. Um desses é pedir a saída do Renato Gaúcho, né? Acho que ele tem um aproveitamento bom ainda, acho que ele bem, assim, você partir em maio para o terceiro técnico da temporada, você teria que ter muitas justificativas, sabe? Então, acho que não é por aí. Mas o Renato precisa entender o que está acontecendo aí, cara. O que aconteceu, qual é a justificativa para um jogo de hoje, sabe? Acho que os 6 desfalques explica em parte, mas não explica tudo. Acho que passa por ele também. Já falei aqui, né? Escolhas tanto táticas quanto de jogadores. Enfim. Chegou o Pagliatti. Vai, Pagliatti. Ajuda a gente, Pagliatti. É você, Pagliatti. Que desastre, meus amigos. E aí, João? Boa noite, querido. Se é que é possível, Felipe Tirou. Porra, minha internet... Deixa eu esperar minha internet regular aqui. Tá, deixa eu ir registrando. Acho que tem esse... Não, mas acho que já está pronto. Tá bom? Boa noite. Estão me ouvindo? Cara, então, eu acho que com 5 minutos de jogo já estava mais ou menos desenhado o que seria a tônica da partida e as dificuldades que a gente ia ter. Ali nos primeiros 5 minutos, teve uma boa jogada nossa, foi a única do jogo, inclusive, que é o Robert Renan se livra ali no meio de 2, abre para o Piton, o Nuno vem, encosta ali para triangular, dá a bola no Gomes, o Gomes ataca o espaço certinho ali entre o lateral, sai, e aí eu acho que ele desequilibra um pouco, né, ali, porque a bola sai demais, ele tem que fazer um chute muito curvado, né, a bola pega altura, mas o Inter logo depois devolve como? Pressionando, roubando rápido e ligando nas costas da defesa. Que é aquele lance que acho que é Vitinho, não sei quem que sai ali, o Robert Renan até combate. Mas qual que era o cenário do jogo depois? O Vasco com muita dificuldade de sair a bola, né? E já era previsível que não ia ter essa articulação por dentro, e começava a rifar. Para quem brigar pela bola? O Brenner. Aí, meu amigo, você não vai ganhar nenhuma, né? Não fazia sentido nenhum a escalação assim para o cenário que ia se desenhar para o jogo. Do Vasco ter que brigar por essa bola longa porque ia ter dificuldade para sair. E quando o Inter tinha a bola, a gente, repare, o Vasco nunca consegue empurrar o Inter para trás na marcação, porque é um time que não morde ninguém. Você tem o Tietchan aberto pelo lado, não faz o menor sentido. O Nuno ali com o Brenner, porra, difícil. E o Inter também baixavam ali e conseguia até confundir um pouco a marcação, onde o Gomes ia sair e tal, e conseguia explorar ali o lado esquerdo, principalmente, mas sem muito perigo, porque o Inter é um time travado também, quando ele joga contra um time que está ali postado defensivamente. E qual que é a grande vantagem do Inter? Contra-ataque, né? E a gente foi fulminado em contra-ataque hoje. A primeira bola que o Vasco conseguiu chegar no ataque, a inversão para o Puma, foi o time todo para a área, o Puma cruza de trivela também, né? Porra, pelo amor de Deus, Pumitinha, complicado, depois, né? Que já passou do cara, meu irmão, tava com tempo para andar. Ele tinha tempo para andar e ele tem uma perna esquerda ali para tirar aquele cruzamento. Ele não precisa... E aí ele tira, corta
E aí começa a atuação pavorosa de Carlos Cuesta, Meu né? Deus! Do início ao fim. Ele perde aquela casquinha, o time todo avançado, ele nem sobe, João. Ele nem toca no zagueiro, ele escolhe não ir no zagueiro, só que faz um giro, já fica para trás completamente vendido, não fez nenhum nem outro. Se ele não vai na casquinha para dividir com o cara, ele tem que ir segurar. Tá correndo para trás. Ou corre para trás ou corre pro Bernabé, que vai ficar com a casquinha. Exato. E aí, beleza, beleza, né? Terrível, a gente toma o gol. E aí, antes que pudesse se assentar, o senhor Léo Jardim, caralho, brincadeira também aquela bola, né? Porque assim, eu acho que o Hugo, ele tira o olho da bola, mas aquela bola não era no Hugo também. O Hugo estava abrindo para abrir e queima, né, o Jardim. E ele dá o passe e toma o segundo. E aí o Inter até dá uma recuada maior, não precisa pressionar mais, e dá um pouquinho a bola para o Vasco, né? Para a gente tentar fazer alguma coisa, que o time não tem nada, né? Não tem articulação nenhuma, não consegue construir praticamente nada. E aí, pior, no segundo tempo, com tudo isso de problema detectado, o Renato não faz nada. Ele volta rigorosamente com o mesmo time, com o Tietê. Tietê, eu espero que hoje tenha sido aposentado de vez. Eu acho que hoje marca a aposentadoria do Tietê. Tem que servir pelo menos para isso. Porque com 15 segundos de Ramon Rick, você já percebe que escalar o Tietê é para você botar na cadeia a pessoa que toma essa decisão, né? Enfim. E aí, cara, antes que pudesse mudar, o Inter até ele veio para uma postura mais recuada justamente para achar um contra-ataque e matar. E acha num escanteio que é mais uma vez, depois, não sei, a gente vai ter os lances, é uma burrice do Piton também. O time sobe no escanteio, e aí o Alejandro, quando vai receber de costas, o Piton, em vez de correr para frente para tentar cobrir a bola ali, fazer ele ficar de costas, não, ele começa a correr para trás. Aí o Alejandro vira, fodeu. Bola descoberta, correndo para cima da defesa, bola nas costas aqui do Puma, que veio tentar marcar pela esquerda, toma o contra-ataque, 3-0, o DVD entra. Eu também acho que com 10 segundos de DVD dá para perceber que ele segura mais a bola do que o Brenner num pivô, se for o caso. Mas aí o jogo... O que o Brenner faz, cara? O Brenner não faz nada também. O Brenner e o Tietê, eles são muito similares em posições diferentes, que é aquele jogador clássico. Não precisa inventar a expressão, não. Água de salsicha. Maluco que não faz nada muito bem e mal faz alguma coisa, né? O cara falou que não foi escanteio, foi uma falta do Puma, mas é a falta lateral, enfim, o time estava subindo, aí não consegue pressionar, sobra, toma o contra-ataque. E o quarto gol é o gol que aposenta o Tietê, né? Não é isso? Ele está protegendo a bola, o cara toma a bola dele como se ele fosse uma criança de 7 anos. Talvez uma criança de 7 anos fizesse mais naquele lance. A participação do Tietê no terceiro gol também é bizarra, João. Depois você revê a jogada. Ali todo mundo vai mal, né? Mas, porra, Tietê, Robert Renan que não derruba o cara, mano. Tu é zagueirão, tu tá sem amarelo, tu tá vendo que vai se dar um contra-ataque no jogo que foi inteiro de contra-ataque. Também não derruba o cara. O Piton, quando faz uma leitura do nada, ele não percebe que o Tietê deixou o mano para ele e que o Puma tá no camarada ali, meu irmão. Ele vai para lá, vai para cá, deixou o cara ainda mais livre. É um show de horrores que já começa com o Barros perdendo a bola lá na frente. Enfim, esse gol para mim foi assim, meu irmão, como é que tu tá tomando contra-ataque o jogo inteiro? E assim que vários jogadores do teu time reagem para uma jogada que vai se desenhar de contra-ataque. E aí, assim, a escalação que o Renato propôs é muito louca, porque ela não é defensiva de modo algum e ela também não consegue ser ofensiva com as escolhas que você faz. Você bota o Tietê ali na direita, porra, você bota o Tietê primeiro, já é difícil, né? Você ainda bota ele no lugar que não vai ter como ele dar certo. Você coloca o Brenner. Como é que você vai ganhar uma bola longa? Não vai ganhar, cara. Uma bola no pivô. Então, cara, ficou muito difícil. E para além dessas questões táticas e tal, estratégicas, escolhas de escalação, a postura do Vasco muito ruim também, muito passiva. Desde a primeira bola, você repara, o Inter sai a bola, o Vasco parece estar esperando o Inter sair a bola para trás. O Inter sai a bola para frente e com 10 segundos está a bola cruzando na nossa área ali. Primeiro lance do jogo já é ele saindo e o Vasco, caralho. Sem saber que o jogo começou. Então, assim, tem a questão de postura, mas, cara, o time que o Renato levou a campo
A gente sabe as questões dos desfalques, acho que pesa muito, mas ele fez as piores escolhas dentro do que ele tinha para escolher. Ibovasco no ar, Ibopano, a galera pergunta. Só registrar então aqui, cara, como que a curva, né? O Thiago Mendes vai se destacando ali. Parece que teve um momento ano passado que era foi o Verratti, assim, né? Lá em cima, mas mesmo quando o Verratti, cara, eu acho que tinha um Léo Jardim ali próximo. Porra, dessa vez tá um abismo, cara. Thiago Mendes lá em cima e depois vem. Agora, né, com a queda de Renato Gaúcho, Andrés Gomes. Olha só a diferença. 14-1. Andrés Gomes com 5. Porra, 9 pontos de diferença. E aí depois, esse bololô todo, né? Vamos ver aqui como é que fica a média do time depois desse... Olha só, rapaz. Olha o tombo que esse jogo fez. Esse jogo aqui vai entrar no pior. Vai acho que ser o pior. Vai ser o pior. Olha aí, ó. Bota o gráfico aí. Ah, vai. Tá aqui, ó. Internacional. Passou do Botafogo 2-1. Com folga, né? Com folga. Pior folga, jogo até aqui. 28 décimos de diferença. Bota ali de novo o gráfico para mim, Tio, por favor. Cara, o Vasco, em um jogo, consegue apagar a subida que fez na sequência desde o Olímpia, né? O Vasco sobe com o Olímpia, sobe com o Flamengo, sobe com a vitória no Audax Italiano fora, sobe com o Atlético Paranaense, se mantém subindo um pouquinho com o Paysandu, e aí, meu irmão, quase que volta ao patamar mais baixo da temporada, né? Que foi logo após aquela derrota contra o Corinthians, outra derrota muito sentida. São as 3 derrotas mais sentidas do ano, pelo menos da sequência Renato Gaúcho, né? A derrota no Clássico contra o Botafogo em casa, que foi doída, não foi legal, o Vasco não jogou bem. Contra o Corinthians, teve muitas similaridades com hoje, no sentido de erros do Renato, insistências do Renato e improdutividade ofensiva do time, mas hoje teve coisas ainda além disso, né, cara? Uma fragilidade defensiva inacreditável, um plano de jogo inacreditável, onde a gente ficou totalmente refém. Renato caiu de joelhos diante da proposta de contra-ataque do Pesolano. É verdade. Tá aí. Tem também aqui para a gente ver aqui o ranking. Vamos ver aqui dos bagres. Como é que tá o ranking dos bagres? Brenner lidera com 3. Foi a primeira do Renato Gaúcho, né? Primeiro bagrezinho do Renato. Tá aí. Tá tranquilo ainda. Mais craques, Thiago Mendes, só mostrando ali, se for 6. Cuiabano com 3, Andrés Gomes com 2. Uma galera com 4. Vamos passar então pro Datagol? Datagol hoje, só para poder... dá ali uma assistência para o nosso menino. A Datagol traz a alegria do dia, né? É a assistência do garoto. O gol do Andrés também, né? O Mineiro falou durante a transmissão, né? Importante para dar confiança. É o nosso jogador mais importante no ataque. Um gol que serviu, pelo menos, para a gente abrir o Datagol hoje e marcar alguma coisa. Isso aí. O Gomes está aqui, ó. Vai subir um pouquinho. Fiquem de olho e vai aparecer nosso Ramon Henrique aqui embaixo. Tá aí, ó. Andrés Gomes já pula aqui para a 4ª posição, junto com o Cuiabano. Só atrás de Cláudio Spinelli, Thiago Mendes e Puma Rodrigues, cara. Puma tá ali dividindo com o Thiago Mendes. O que diz muita coisa, né? Diz um pouquinho sobre o Puma, mas diz muito sobre nós, né? Sabe o que eu lembrei da gente trazer aqui também? Para dar uma olhada? A planejada do Expresso, meu irmão. Olha aí. Desculpe, eu mudei aqui. Deixa eu botar de volta. Olha aí, ó. A gente teve o jogo contra o Atlético, que a gente venceu, e como a gente comentou, era esperado tanto na Paz-Cabeças quanto na do Desespero. Mantivemos aqui o menos 5 de saldo na planejada, na Paz-Cabeças, e mais 6 na do Desespero. E agora... essa derrota para o Internacional, ela já estava contabilizada aqui no Desespero. Opa! E a gente só perdeu mais um pontinho aqui. Agora está equilibrado. É menos 6 em relação... Se a gente e assim, não é a derrota no Beira-Rio, é isso. Não é um escândalo perder no Beira-Rio, mas dessa forma... Dessa forma,
Em termos de tabela, as coisas estão. Tá beleza. Tá beleza essa derrota. Isso. Tá beleza, entre aspas, a gente quer sempre pontuar, né? Mas está dentro de uma coisa que na planejada você consegue prever. Agora a forma é muito grave mesmo. E agora vai ter que, na planejada, tanto do desespero quanto das cabeças, não vai pontuar. Se ganhar, não pontua. Só temos a perder nos próximos jogos. Só temos a perder. Bragantino e Galo, né? Bragantino e Galo, a gente está considerando vitória até mesmo na do desespero, né? Então, beleza, amigos. Vamos encerrar aqui antes das 3 horas. Uma live curta do Expresso. Está acabando aí mais um sábado. Com ele, mais uma jornada vascaína aqui no Expresso. Hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil.